Minha família riu de mim, dizendo que eu não valia nada até que comprei algo que mudaria minha vida, uma pilha enferrujada de sucata por $200 que me transformou em milionário. Ed Crow nunca teve uma chance na vida, pelo menos foi isso que minha família sempre pensou. Eles adoravam lembrar cada dia de ação de graças, cada Natal, todas as ocasiões em que nos reuníamos à mesa. Para eles, eu era um fracasso, alguém que nunca havia alcançado seu potencial. Meu irmão mais novo, Kyle, era o oposto. Ele era o menino de ouro, um sucesso antes mesmo de conseguir um emprego corporativo chique em Detroit. Seu trabalho envolvia muitas reuniões e pouca ação real, mas ele tinha tudo: um Tesla, um apartamento elegante e uma esposa que parecia saída de um catálogo de moda. Eu, por outro lado, vivia com gordura acumulada debaixo dos olhos, dirigindo uma caravana velha que chocalhava como um carrinho de supermercado enferrujado sempre que o vento soprava. Meu negócio mal conseguia manter as luzes acesas, mas aos 39 anos, aprendi a parar de me preocupar com isso, pelo menos na maioria das vezes. Algumas manhãs, porém, eram mais difíceis que outras. Naquela manhã, acordei com o som familiar do aquecedor da minha caravana lutando contra o frio cortante de Michigan. Aquela coisa só tinha duas configurações: tundra ártica ou superfície do sol. Mas era tudo o que eu podia pagar. Esfreguei meu rosto, sentindo a barba áspera e o cansaço de outro turno noturno na oficina. O café da manhã veio direto da lata, uma pop-tart obsoleta que encontrei no porta-luvas do meu caminhão. Um banquete de 5 estrelas, pensei, enquanto saía para observar a paisagem. Meu galpão enferrujado inclinava-se como se estivesse prestes a se aposentar. Um pneu velho estava encostado na lateral da caravana, e meu vizinho Gary, de roupão, estava na varanda bebendo algo que definitivamente não era apenas café. "Você ainda administra aquele negócio de reparos?" perguntou Gary, apontando sarcasticamente para minha oficina improvisada. A verdade é que aquilo era mais um barracão bagunçado com um letreiro de neon meio quebrado que piscava ocasionalmente, anunciando "Corvo Automático". Senti vontade de trabalhar, mas suspirei ao ver meu hálito embaçar no ar gelado. Vi Gary rindo baixinho enquanto eu pensava em Kyle, que apareceu na TV na noite anterior, participando de um painel de negócios. Ele usava um terno impecável. Não respondi. Apenas tomei outro gole de café, resistindo à vontade de jogá-lo fora na neve. Não era inveja. Eu não queria a vida de Kyle, mas seria bom se nossos pais vissem algo além de um fracassado em mim. No entanto, amanhã seguiu sua rotina habitual. Substituí os freios de um Ford F-150 de 1994, tentando reduzir um pouco minha conta de eletricidade. O destaque do dia foi uma senhora idosa que veio trocar o óleo do carro e me deu de gorjeta um bolo caseiro. Sinceramente, foi o melhor pagamento que recebi naquela semana. Então, meu telefone vibrou. Um número desconhecido. Quase ignorei, já que chamadas fraudulentas faziam parte da minha rotina diária. Mas algo me fez atender. "Ed, é você?" perguntou uma voz familiar. "Sim, quem é?" "Joe Garrison. Lembra de mim? Você costumava me ajudar na fazenda quando era criança." Lembrei-me dele imediatamente. Joe era um fazendeiro da velha escola, do tipo que achava que fita adesiva e determinação podiam consertar qualquer coisa. Sua propriedade ficava nos arredores da cidade, cheia de equipamentos enferrujados e projetos abandonados desde os anos 80. "Preciso de um favor", continuou Joe. "Tenho um monte de tralha no meu celeiro acumulando poeira há décadas. Pensei que talvez você gostaria de dar uma olhada antes que eu leve tudo para o ferro velho." Franzi a testa. "Que tipo de tralha?" Ele riu. "Venha ver por si mesmo." Normalmente, eu não teria tempo para buscas inúteis, mas algo na voz de Joe me deixou intrigado. Olhei em volta da minha oficina, carros pela metade, pagamentos atrasados, a mesma rotina sem saída. Talvez, só talvez, valesse a pena dar uma olhada. A viagem até a fazenda de Joe foi exatamente como me lembrava: longos trechos de estrada vazia, cercados por postes telefônicos e placas desbotadas anunciando restaurantes que provavelmente nunca serviram um hambúrguer decente. Quando cheguei, o ar cheirava a terra úmida e algo vagamente queimado, como sempre acontecia após a época de colheita. Meu caminhão sacolejava sobre os buracos, cada um deles um lembrete de que minha suspensão estava tão cansada quanto eu. Joe estava esperando do lado de fora do celeiro, encostado no batente da porta como se tivesse todo o tempo do mundo. Suas mãos estavam manchadas de graxa, e um cigarro pendia de seus lábios. Ele apontou para o celeiro. "Está ali dentro." Ao entrar, fui atingido por um cheiro forte de poeira, óleo de motor e madeira velha.
A luz do sol entrava pelas rachaduras nas paredes, projetando raios dourados sobre pilhas de ferramentas enferrujadas e projetos esquecidos. E então eu o vi. Encostado contra a parede do fundo, coberto por décadas de sujeira, estava o contorno inconfundível de um Mustang Fastac. Nem precisei ver o emblema. O longo capô e a linha inclinada do teto estavam gravados na minha memória depois de anos sonhando com carros que nunca poderia comprar. Meu coração acelerou. Passei a mão pelo capô coberto de poeira, revelando vestígios de tinta azul desbotada. O para-brisa ainda estava intacto, mas o telhado já mostrava sinais de desgaste. Apesar da ferrugem em alguns lugares, o carro não estava perdido. Era um Shelby GT 500 de 1967. Agachei-me perto do para-choque dianteiro, limpando outra camada grossa de poeira até encontrar o que procurava, a placa do van. Peguei meu celular e fiz uma busca rápida. Não era uma imitação. Era autêntico. Joe me observava com leve diversão. Então, você está interessado? Forcei-me a manter a calma. O que você quer em troca? Ele coçou o queixo, dando uma tragada lenta no cigarro. Estava pensando em levá-lo para o ferro velho na próxima semana. Eles me ofereceram $200 pelo peso. Você quer isso? É seu pelo mesmo motivo. Quase afoguei $200 em um carro que, mesmo naquele estado, valia mais do que tudo o que eu possuía. Fiz cálculos rápidos na minha cabeça. Mesmo que vendesse metade das minhas ferramentas, pulasse o aluguel e vivesse de ramen instantâneo por um mês, ainda sairia no lucro. Mantive meu rosto neutro. Parece justo, respondi. Joe pareceu satisfeito, como se estivéssemos fechando um negócio casual acompanhado de algumas cervejas. Coloquei a mão no bolso, tirei um maço de notas de $20 amassadas e as entreguei. Ele guardou o dinheiro sem pensar duas vezes, sem a menor ideia do que acabará de se desfazer. Algo que valia muito mais do que todo o conteúdo do seu celeiro. Precisa de ajuda para carregá-lo? Perguntou, sem nem olhar para o carro. Balancei a cabeça. Eu dou um jeito. Vamos trazê-lo à luz do sol. Pela primeira vez, pude ver o carro completamente. A tinta estava desbotada, havia áreas ásperas e alguns amassados, mas a estrutura era sólida. O motor original ainda estava lá, embora exigisse trabalho, tempo e dinheiro, recursos que eu não tinha exatamente. Mas ali estava ele, diante de mim. Olhando para o Mustang, soube que aquilo não era apenas um carro. Era minha chance de algo maior. Conectei-o ao meu caminhão e senti meu pulso latejar nos ouvidos durante toda a viagem de volta. O peso do que eu acabará de fazer começou a se assentar. Não era apenas mais um trabalho, mais um reparo. Era minha única oportunidade de mudar as coisas. Arrastar aquele Shelby GT 500 CR para a entrada deveria ter parecido uma vitória. Em vez disso, senti como se tivesse pintado um alvo branco nas minhas costas. No segundo em que desengatei as correias de reboque, ouvi uma risada. Primeiro uma risadinha baixa, depois uma explosão de gargalhadas. Nem precisei respirar fundo para saber quem era. Gary, meu vizinho sempre observador, estava apoiado no seu velho Ford, já curtindo uma cerveja gelada, como se não houvesse nada melhor para fazer. Sério, Corvo? Gritou ele, mal contendo sua diversão. Aquela coisa tem um tanque de gasolina ou uma colmeia no porta-malas? Ignorei. O sol batia diretamente no Shelby, destacando cada ponto de ferrugem, amassado e insulto que o tempo infligira. Para o olho destreinado, parecia que eu havia perdido a cabeça. Tinta descascada, telhado que já vira dias melhores e um interior que cheirava a residência antiga de ratos. Mas eu via o potencial. Não importava o que Gary pensava, ele não era o único que estava aproveitando o show de comédia gratuito. As notícias correm rápido em uma cidade pequena. Quando peguei um pano e comecei a limpar a poeira do para-brisa, uma pequena multidão já havia se formado. Vizinhos se inclinavam sobre as cercas, adolescentes pararam suas bicicletas e até o velho Jenkins, que eu tinha certeza de que só saía de casa quando havia entretenimento gratuito, estava lá. Ei, cara! Gritou um dos garotos, sorrindo. Você está construindo um carro alegórico para o desfile? Mais risadas. Cerrei o maxilar e me concentrei no carro enquanto o limpava. As opiniões deles não pagavam minhas contas. Então, meu telefone vibrou. Tirei-o do bolso, já sabendo quem era antes mesmo de olhar. Kylie, é claro. Pensei em ignorar, mas já conhecia o roteiro. Mais tarde, mamãe ligaria e eu receberia uma mensagem de texto dizendo o quanto era preocupante. Era mais fácil acabar logo com aquilo. A voz de Kylie veio do alto-falante, já convencida. Pai disse que você comprou um clássico. Dava para ouvir as aspas no ar. Se por clássico, você quer dizer o melhor carro de todos os tempos fabricado, então sim. Exatamente, respondi, apoiado no capô. Kylie bufou.
Você quer dizer essa pilha de sucata que está desvalorizando sua propriedade? Ouvi meus pais falando. Meu pai murmurou algo sobre outra má decisão, e minha mãe suspirou, como se eu a tivesse decepcionado pessoalmente de maneiras que nem ela conseguia imaginar. Mas Kylie não parou por aí. Sua voz assumiu aquele tom característico de "eu sei mais do que você". Talvez, sabe, você pudesse ter investido esse dinheiro em algo útil. Como, sei lá, um veículo que realmente funcione. Ou algo que não tenha esquilos vivendo dentro. Não respondi. Conhecia a rotina. Quanto mais eu discutisse, mais eles insistiriam. Desliguei, coloquei o telefone no bolso e olhei para o Shelby novamente. Para todo mundo, aquilo era uma piada. Para mim, era minha saída. Mas a realidade logo se instalou. Impostos. Eu tinha $12.000 pendentes no meu nome. Isso seria suficiente para manter as luzes acesas, comprar comida e talvez começar a trabalhar no carro. Mas restaurar um clássico não se tratava apenas de graxa nos cotovelos. Era sobre dinheiro. E, a menos que eu encontrasse uma maneira de transformar minha oficina em uma máquina de imprimir dinheiro, estava em apuros. Teria sido inteligente vendê-lo, minimizar as perdas, pegar o dinheiro e seguir em frente. Mas eu sabia que, se deixasse ir, me arrependeria para sempre. Aquela era a única coisa que me fazia sentir que eu poderia ser algo mais do que o fracassado residente da cidade. Tomei minha decisão, sem concessões, sem atalhos. Iria restaurar aquele carro, custasse o que custasse. Trabalhar nas noites no Shelby se tornou meu novo normal. Depois do expediente na oficina, eu chegava em casa, comprava um sanduíche de posto de gasolina, provavelmente mais velho do que eu, e começava a trabalhar. Meus vizinhos deviam ter achado que eu havia enlouquecido. Adorei o som de mim mesmo furando, lixando e xingando baixinho às 2 horas da manhã. Mas a paixão não tem cronograma. Nos intervalos, passei horas procurando peças no eBay, revisando anúncios que prometiam unidades raras e de última geração. Na tradução, lixo caro. Um cara no Texas queria $200 por uma coluna de direção que parecia ter sido retirada de um pântano. Outro vendedor afirmou ter assentos de Mustang em perfeito estado. Chegaram parecendo ter abrigado uma família de guaxinins nas últimas 2 décadas. Quando não estava procurando peças online, navegava no Reddit no fórum Classic Mustang, como se minha vida dependesse disso. Os membros eram uma mistura, alguns realmente úteis, outros prontos para criticar qualquer um que ainda não tivesse um Shelby 67 totalmente restaurado. Postei sobre meu projeto, e em minutos alguém comentou: melhor colocar fogo nele agora e poupar-se desse trabalho. O primeiro revés veio sob o capô. Enquanto verificava o sistema de arrefecimento, notei algo estranho na mangueira do radiador. Uma inspeção mais detalhada revelou pequenas marcas de dentes, que seguia até um ninho de isolamento embolado perto do firewall. Os ratos não estavam apenas visitando, esses pequenos invasores haviam montado um verdadeiro condomínio. Um deles teve a audácia de colocar a cabeça para fora enquanto eu avaliava os danos, como se estivesse cobrando aluguel no caso. Minha primeira tentativa de pintura foi um desastre. As listras destacaram cada defeito em vez de escondê-los. Eu tinha assistido a 1 milhão de tutoriais no YouTube, mas aparentemente a habilidade não é transferida via Wi-Fi. Tive que lixar tudo e começar de novo, o que significava mais tempo e dinheiro, recursos que eu mal tinha. Restavam-me apenas $112, longe de ser um orçamento ideal. Por um momento, engoli meu orgulho e fui até as pessoas que deveriam me apoiar, minha família. Kylie riu assim que mencionei que precisava de um empréstimo para outro mau investimento. Mantive minha voz firme. Não é um mau investimento. É um carro. Ah, claro, ele respondeu, irônico. O balde de ferrugem. Sim, claro. Deixe-me esvaziar meu fundo de aposentadoria por você. Voltei-me para meus pais. Eles trocaram aquele olhar típico que pais dão quando tentam te decepcionar gentilmente. Querida, talvez você deva se concentrar em algo mais prático, disse minha mãe, tomando seu chá como se estivéssemos falando sobre o clima. Foi nesse momento que percebi que estava sozinho. Então, fiz o que qualquer idiota teimoso com um sonho faria. Entrei num banco e apostei tudo o que tinha. Garanti um empréstimo de $50.000, usando minha caravana e oficina como garantia. Se falhasse, não só perderia o carro, mas também minha casa. Enquanto assinava os papéis, o peso de tudo me atingiu. Sem rede de segurança, sem segundas chances. Era agora ou nunca. De volta à oficina, comecei a trabalhar mais duro do que nunca, desmontando o interior, refazendo a fiação, tentando dar vida a algo que todos, incluindo minha própria família, haviam desistido de salvar. Uma noite, enquanto desmontava o porta-luvas, encontrei algo preso no fundo,
um pacote amassado de cigarros Marlboro da velha escola e, atrás dele, uma nota dobrada, amarelada pelo tempo. Alisei-a cuidadosamente e li a caligrafia trêmula. Cuide dela. Ela tem mais coração do que a maioria das pessoas que conheço. 1968. Recostei-me, ainda segurando a nota, olhando para o carro como se o visse pela primeira vez. Quem quer que tivesse escrito aquilo não via o Mustang apenas como metal e potência. Naquele momento, percebi que não estava apenas consertando um carro, estava trazendo algo de volta à vida. Mas, por mais que eu me dedicasse ao Shelby, parecia que a ferrugem avançava a cada noite. As peças que eu precisava eram caras ou impossíveis de encontrar, e minha conta bancária estava acabando mais rápido do que minha paciência. Minha motivação estava por um fio. Talvez Kyle estivesse certo. Talvez eu estivesse apenas jogando dinheiro em um buraco sem fundo. Então, uma tarde, enquanto lutava com um parafuso teimoso debaixo do carro, ouvi uma voz atrás de mim. Esse é um Shelby GT 500 de 67, certo? Levantei tão rápido que bati a cabeça no chassi. Perfeito. Agora, além de um ego ferido, eu tinha uma dor de cabeça. Rastejei para fora, confiante de que a pessoa diria algo zombeteiro. Mas, em vez disso, ela olhou para o carro como se fosse algo que realmente valesse a pena salvar. Você sabe, disse Claire, tirando fotos com sua câmera, adoro esse tipo de coisa. Restaurar um clássico na sua própria oficina? Essa é uma história. Dei de ombros, limpando minhas mãos em um trapo sujo. Sim, bom. Até agora tem sido principalmente uma dor de cabeça. Ela riu enquanto conferia as fotos em sua câmera. Se eu escrever sobre isso no meu blog, pode interessar as pessoas. Quem sabe? Talvez alguém lá fora aprecie o esforço. Pode até ter pistas sobre onde encontrar peças que não custem uma fortuna. Alguns dias depois, Claire voltou com todo o equipamento, tripé, iluminação, tudo. Tiramos fotos do carro, das minhas mãos cobertas de graxa, do caos organizado da minha oficina, fazendo tudo parecer muito mais impressionante do que realmente era. Ela até me filmou brigando com outro parafuso enferrujado, rindo enquanto eu murmurava algo sobre a péssima engenharia da Ford. Começamos a nos aproximar. Claire tinha uma maneira de fazer até os dias mais frustrantes parecerem menos pesados. Quando eu estava prestes a desistir, era ela quem pesquisava nos fóruns ou encontrava soluções criativas para problemas que pareciam impossíveis. Um mês depois, tudo mudou. A publicação de Claire no blog, O Cara da Oficina Restaurando uma Lenda, viralizou. 700 mil visualizações. 700 mil pessoas inundaram os comentários com suas próprias histórias de restauração, oferecendo conselhos, links para peças e encorajamento. Alguém que já havia passado pelo mesmo lugar me enviou uma mensagem oferecendo um emblema original. Ele disse que o guardava há anos, esperando o carro certo. Da noite para o dia, deixei de ser aquele cara que desperdiça dinheiro em um velho Mustang para ser o cara que traz um clássico de volta à vida. Estações de notícias locais divulgaram a história. Entusiastas de carros começaram a entrar em contato comigo. Um youtuber queria me entrevistar. Foi surreal. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente acreditei que poderia conseguir. No início, meu telefone era um tijolo inútil. Depois, começou a zumbir sem parar. A princípio, eram fãs desconhecidos, entusiastas de carros e restauradores. Depois, jornalistas pedindo entrevistas. E então, como que por mágica, minha família de repente se lembrou de mim. Mamãe ligou primeiro. Vi o artigo. É bom, mas você não acha que é hora de começar a pensar em algo mais estável? Talvez até algo com benefícios? Nenhuma palavra quando eu estava lutando para manter as luzes acesas. Mas, no segundo em que acharam que eu tinha algo de valor, ela agia como se fosse minha maior apoiadora. Eu sempre resmungava uma resposta curta e desligava. Joguei o telefone antes de começar a tocar, ele tentou me arranjar um emprego na empresa de contabilidade do meu tio. Então Kyle apareceu. Ele estava na oficina, com problemas no carburador do seu Tesla, quando ouvi pneus estalando no cascalho da entrada. Limpei minhas mãos no jeans e me virei bem na hora de ver seu carro parar na frente da minha oficina. Saiu ajustando o punho do seu terno americano feito sob medida, como se estivesse prestes a entrar em uma reunião corporativa. Kyle deu uma olhada no Shelby e sorriu. Então, este é o seu grande projeto? E seu ingresso para o sucesso? Fiquei em silêncio, rodeando o carro como um tubarão, parando nas manchas de ferrugem e na tinta descascada, balançando a cabeça como se estivesse pessoalmente ofendido. Olha, ele continuou, eu entendo. Você tem um pouco de fama na internet, mas vamos ser realistas. Qual é o seu plano? Consertar isso, vender e então o quê? Esperar que algum rico colecionador tenha pena de você?
Kylie apertou o maxilar, apoiado no Tesla. O contraste entre seu carro impecável e o Shelby era quase cômico. Sabe, se fosse inteligente, você venderia agora, enquanto as pessoas ainda estão interessadas. Consiga algo prático. Eu não vou vender, respondi, firme. Vamos, cara, você sabe quanto poderia ganhar com isso? Ele bufou, afastando-se do carro. Faça o que quiser, mas não venha chorar para mim quando tudo isso desmoronar. Com isso, ele voltou para seu Tesla e provavelmente saiu em disparada de volta ao seu apartamento perfeito, sua vida perfeita, onde os carros eram novos e sem ferrugem. Pensei que aquilo seria o fim de tudo. Mas mais tarde, naquela noite, meus pais apareceram. Entraram na oficina como se fossem donos do lugar, com os braços cruzados, os olhos examinando cada centímetro do Shelby. Minha mãe seguiu meu pai, com a mesma expressão de preocupação que sempre colocava quando eu fazia algo que ela não entendia. Simplesmente não queremos que você perca seu tempo, começou meu pai. Pense no que poderia fazer com o dinheiro se vendesse agora. Uma casa nova, uma oficina de verdade, algo que realmente faça sentido. Minha mãe assentiu, a voz mais suave, quase implorando. Estamos preocupados, querida. Você está lutando há tanto tempo. Não é hora de pensar no seu futuro? Respirei fundo. Isso aqui é o meu futuro, pai. Ele balançou a cabeça, murmurando algo baixinho sobre crianças teimosas. Minha mãe suspirou dramaticamente, como se eu tivesse acabado de anunciar que iria morar na floresta. Então veio a gota d'água. Poderíamos ajudar você, disse meu pai, se você vendesse. Poderíamos fazer algo juntos, ajudá-lo a investir corretamente. Agora você não deveria ter que consertar isso sozinho. Não vou vender. Nem para você, nem para nenhum colecionador ou qualquer pessoa. O rosto do meu pai ficou tenso. Não seja estúpido. Eu não sou estúpido, respondi, olhando nos olhos dele pela primeira vez. Estou sendo esperto. Minha mãe suspirou, balançando a cabeça como se não pudesse acreditar. Era difícil para eles. Meu pai resmungou algo sobre eu estar jogando minha vida fora ao mar. Enquanto eles saíam, ouvi seus carros indo embora. Então me virei para o Shelby, passando a mão pelo capô. Pela primeira vez em muito tempo, percebi que não estava apenas consertando um carro. Estava provando algo. E eu não ia desistir. O dia finalmente chegou. Depois de meses de juntas quebradas, noites sem dormir e mais café de posto de gasolina do que qualquer ser humano deveria consumir, o Shelby estava terminado. Fiquei na minha oficina, olhando para a brilhante obra-prima azul e branca que antes era uma casca enferrujada. Agora, não era apenas um carro, era uma prova. Prova de que eu não havia perdido meu tempo. Prova de que não tinha sido apenas um sonhador perseguindo uma quimera. Escorreguei para o banco do motorista, respirei fundo e girei a chave. O V8 rugiu como uma fera enjaulada, finalmente liberada. O ronco profundo e gutural do motor enviou uma vibração através dos meus ossos. Não eram apenas barulhos, era música. Uma sinfonia de potência bruta e precisão, algo que só um clássico americano poderia oferecer. Pela primeira vez na minha vida, senti que realmente havia conquistado algo. Claire apareceu quando eu estava saindo da entrada com a câmera na mão. Você parece um cara que acabou de ganhar na loteria. Talvez eu tenha, admiti. Acho que ela está pronta para as grandes ligas. Foi então que contei meu plano, Macon Auctions, Chicago. Um dos maiores leilões de carros clássicos do país. Se havia algum lugar onde eu poderia obter o valor justo por essa máquina, era lá. Os dias seguintes foram um borrão de detalhes finais. Verifiquei cada parafuso pela última vez, certificando-me de que o carro parecesse tão bom quanto perfeito. Claire cuidou das fotos para o anúncio e me ajudou a preparar o pacote para o leilão. Honestamente, nunca tinha visto algo tão bem feito. Finalmente, chegou a hora. Carregamos o Shelby em um trailer e partimos para Chicago. Entrar no local do leilão foi como entrar em outro mundo. Carros de milhões de dólares por todos os lados, Ferraris vintage, Corvettes, muscle cars que pareciam nunca ter visto uma gota de chuva. E ali, no meio de tudo, estava o meu Shelby. Meu suor, meu trabalho, meu tudo. Parecia digno de cada oferta. A oferta inicial foi definida em $200 mil, um número que nunca pensei que ouviria na mesma frase que o meu nome. Então o leilão começou. 210 mil. 220 mil. 250 mil. Os números continuaram subindo. Meu coração batia forte com cada novo lance. Claire apertou meu braço enquanto observávamos os números subirem. 300 mil, 350 mil, 400 mil. Tive que me lembrar de respirar quando o martelo caiu. O preço final foi de $500 mil. Eu fiquei ali, em silêncio, atordoado, enquanto o leiloeiro anunciou e a sala explodiu em aplausos.
Mas me senti distante, como se estivesse observando tudo acontecer com outra pessoa. Depois dos impostos e das comissões do leilão, saí com um cheque de mais de 400 mil dólares. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida, nem achei que teria. Olhei para Claire, que ainda estava tentando processar tudo. Vocês já comemoraram hoje? Porque eu pago. Ela sorriu. Não, mas acho que deveríamos descobrir como. Naquela noite, fomos a um bar na cobertura com vista para o horizonte de Chicago. Bebidas caras, bife de alta qualidade, tudo o que importava. Eu me permiti aproveitar por um tempo. Talvez eu não estivesse pensando nas contas, nos caminhões quebrados ou nos atrasados. Pela primeira vez, eu não era o tipo de cara que mal conseguia manter a cabeça fora da água. Claire bateu seu copo contra o meu. Há suficiência para novos começos. E, pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nisso. O dinheiro nem sequer tinha sido depositado na minha conta quando meu telefone começou a tocar sem parar. Não era Claire. Não eram amigos me parabenizando. Era minha família. As mesmas pessoas que riram de mim, que duvidaram de mim, que me disseram para arrumar um trabalho de verdade. E agora, de repente, eles queriam falar. Primeiro foi minha mãe. Querida, seu pai e eu precisamos conversar. Nós nos sacrificamos tanto para criar você. E agora que você tem essa bênção, não acha que é hora de retribuir? Eu podia ouvir a culpa cuidadosamente calculada em sua voz, como se ela tivesse ensaiado esse discurso por anos, esperando o dia em que eu finalmente tivesse dinheiro que valesse a pena perseguir. Depois veio Kyle, o cara que apareceu no Tesla para zombar de mim. Agora parecia meu melhor amigo. Cara, você se saiu bem com o carro, mas se realmente quiser aumentar seu dinheiro, deveria investir em algo sólido. Tenho uma ideia de negócio. Desliguei antes que ele pudesse terminar. Nem me senti mal depois disso. As mensagens começaram a chegar, tias, tios, primos, até aqueles que eu não ouvia falar há anos. Alguns foram sutis, ei, devemos nos encontrar. Outros, nem tanto, ei, preciso de ajuda com isso. Até o tio Rick, o cara que sempre teve um esquema mirabolante, interveio. Tenho esse negócio imobiliário que vai render um retorno enorme com pouco investimento. Sim, claro. Sentei lá, olhando para o meu telefone, percebendo o quão previsível tudo aquilo era. Quando eu não tinha nada, era uma piada. No segundo em que tive algo, todos apareceram na porta. Claire entrou na sala, levantando uma sobrancelha para minha expressão. Família? Perguntou. Joguei meu telefone na mesa e suspirei. A mesa queria sua parte. Aparentemente, eu devia a eles por me criarem. Kylie tinha uma ideia de negócios que o tio Rick queria financiar. Rick estava tentando me vender outro sonho impossível. Claire riu, balançando a cabeça. Clássico. Você está pensando em desistir? Peguei meu copo, tomei um gole lento e pensei sobre isso por exatamente meio segundo. Nem pensar. Peguei meu telefone e rolei pelas mensagens. Respirei fundo e comecei a escrever. Para mamãe. Eu aprecio tudo o que você fez, mas não te devo nada. Criar-me era seu trabalho. Eu te amo, mas esse dinheiro não é seu. Compre algo para si mesma. Um conjunto de chaves de fenda, quem sabe? Construa algo. Para o tio Rick. Boa sorte com o resto. Silêncio. Desliguei meu telefone e me inclinei para trás, exalando. Sentiu-se bem. Claire bateu seu copo contra o meu. Ao corte dos pesos mortos, ela brindou. Sorri. Finalmente, era hora de seguir em frente. Deixei todos eles no espelho retrovisor, onde pertenciam. Pela primeira vez na minha vida, não olhei para trás. O dinheiro não estava apenas na minha conta, ele seria combustível. Não para outro carro, não para ostentação, mas para algo maior. Algo que realmente importava. Claire e eu estávamos sentados em um restaurante uma noite, com hambúrgueres meio comidos à nossa frente e uma pilha de guardanapos cobertos de notas entre nós. Estávamos falando sobre nossas ideias desde o leilão, mas agora aquilo era real. Nós realmente poderíamos fazer isso acontecer. Havia uma oficina para alugar na periferia da cidade. Grande o suficiente para uma operação de verdade, disse Claire, navegando pelos anúncios no laptop. No dia seguinte, fomos vê-la. Era enorme, com espaço suficiente para pelo menos 10 carros, 2 elevadores e um escritório que, com algum trabalho, deixaria de parecer o cenário de um crime dos anos 80. Assinamos o contrato de arrendamento, e assim Crow Muscle Works foi oficialmente inaugurada. Os primeiros meses foram caóticos. Entre pesquisas de peças, pedidos e contratações, mal tive tempo para respirar. Claire cuidava da contabilidade e do marketing, e de alguma forma conseguia encontrar clássicos raros que tinham sido armazenados em celeiros durante décadas. Eu era responsável pelas chaves inglesas.
Nosso primeiro grande projeto foi um Plymouth Roadrunner de 1969, descoberto no quintal de um cara, coberto de ervas daninhas e lar de uma família de guaxinins. O motor estava destruído, o interior era uma bagunça e o chassi tinha mais ferrugem do que tinta. Mas eu conseguia ver o que ele poderia ser. Meses de suor, noites longas e mais do que alguns contratempos depois, o carro saiu da oficina como se tivesse acabado de sair da linha de montagem. Colocamos à venda, e em uma semana foi vendido por $50.000. Foi o momento em que soube que tínhamos algo real. Depois disso, o negócio explodiu. A notícia se espalhou rapidamente. Se você tinha um clássico que precisava ser salvo, Crow Muscle Works era o lugar para ir. A lista de clientes continuou crescendo. Antes que percebêssemos, tínhamos 10 funcionários, uma lista de espera de 6 meses e uma renda de $1,2 milhão no primeiro ano. Uma noite, após o encerramento da oficina, levei Claire ao mesmo bar na cobertura de Chicago onde tudo começou. Nem sequer tínhamos ideia do que estava por vir naquela época. Enquanto olhávamos para o horizonte, tirei uma pequena caixa do bolso e deixei as palavras fluírem naturalmente. Você estava lá antes de tudo isso. Antes do dinheiro, antes do sucesso. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Não consigo imaginar fazer algo assim sem você. Então, o que você acha se nós oficializarmos isso? Ela nem me deixou terminar antes de dizer sim. Com o negócio em expansão, finalmente decidimos nos acalmar. Comprei uma casa perto do lago, um lugar com uma longa entrada para carros, uma garagem grande e uma vista que encantava qualquer um. Era o tipo de lugar que eu nunca pensei que poderia pagar, muito menos chamar de lar. Compramos um barco, onde passávamos os fins de semana na água, aproveitando o tipo de vida que construímos desde zero. Não precisávamos mais nos preocupar com a próxima conta ou provar algo a alguém. Continuamos trabalhando em carros, mas agora não era sobre sobrevivência. Era sobre paixão. Restaurar clássicos, trazer vida de volta à história. E pela primeira vez, eu não estava apenas consertando carros, estava construindo um futuro. Meu futuro. E talvez, só talvez, eu não estivesse fazendo isso sozinho. Kyle apareceu novamente, como um relógio. Desta vez, ele não chegou no Tesla com aquele olhar presunçoso no rosto. Não, dessa vez foi diferente. Informal. Amigável. Como se fossemos apenas dois irmãos conversando e tomando uma cerveja. Em vez de ser o mesmo cara que me olhou como um fracassado, ele começou com as mãos nos bolsos, examinando minha garagem como se estivesse realmente impressionado. Talvez devêssemos conversar, disse ele, inclinando-se sobre minha mesa, braços cruzados. Você fez bem. Ele assentiu com a cabeça para o substituto do Shelby, uma Chevelle dos anos 70 recentemente restaurada. Quero dizer, eu provavelmente teria vendido aquele carro por mais. Mas bom para você. Quase meu rei. Claro, ele teve que fazer isso. Você já pensou em expandir? Trazer investidores? Alguém com experiência pode. Pare aí mesmo, interrompi. Estou bem. Os negócios são bons. A vida é boa. Mas se você precisar de uma nova camada de tinta para aquele Tesla, traga-o. Vou te dar o desconto familiar. Digamos, $500. Kyle piscou, abriu a boca e depois a fechou. Pela primeira vez, eu não tinha nada a dizer. Sabe o que eu vou fazer? Acrescentei, aproveitando o momento. São $600. Parece que você tem muito dinheiro sobrando. Sem dizer mais nada, ele foi embora. Eu não precisava dele. Tinha coisas mais importantes para fazer. Claire e eu partimos naquela mesma tarde. Não para um resort de luxo, não para uma reunião de negócios. Para algo que realmente importava. Estávamos voltando para onde tudo começou, a fazenda de Joe. O velho estava sentado na varanda, bebendo chá gelado, como provavelmente fez nos últimos 40 anos. Seus olhos se fecharam quando viu meu caminhão parar, e então ele assentiu lentamente. Quando você foi embora, pensei que não o veria mais. Olha aqui, disse ele, colocando o copo de lado. Já era hora. Tirei um envelope para ele. Ele franziu a testa, balançando a cabeça antes mesmo de olhar dentro. Isso é um absurdo. Eu disse que estava oferecendo a ele $5.000. O que eu te pedi? Esse foi o acordo. Você não deve nada. Eu sei. Mas eu não estaria aqui sem aquele carro. Não me sentiria bem mantendo tudo isso sem garantir que o homem que me colocou nesse caminho recebesse o que lhe era devido. Joe olhou para o envelope, depois para mim, e finalmente resmungou algo entre os dentes. Arrancou o envelope das minhas mãos. Sempre foi teimoso. Claire riu. Você não faz ideia. Mas havia um pequeno sorriso no rosto de Joe. Acho que aquele carro acabou nas mãos certas.
Naquela noite, sentei-me na minha varanda dos fundos com uma cerveja gelada em uma mão e Raiva, meu cachorro, enrolado ao meu lado. O lago se estendia diante de nós, calmo e tranquilo. Minha oficina ficava do outro lado da entrada, com as portas fechadas, mas pronta para o próximo projeto. Sweet Home Alabama soou no rádio, uma música que simplesmente parecia certa naquele momento. Tomei um gole lento, deixando o momento passar. Aquilo não foi um fracasso. Não foi um desperdício de potencial. Não foi o cara que passou por momentos difíceis esperando por uma oportunidade que nunca chegaria. Eu estava exatamente onde deveria estar. E eu era o rei desta estrada.